Não. Meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito. Por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos, tão calma. Vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é o meu coração. Só agora descobri como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que homens se comunicam. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer. Entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo, meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Não era você que tem o coração mais vasto que o mundo, Drummond? No poema que você acabou de ouvir, presente no livro Sentimento do Mundo, publicado em 1940, há um claro diálogo entre o Drummond do poema de Sete Faces, que a gente discutiu na aula passada, e o Drummond que surge a partir deste livro, Sentimento do Mundo. O eu lírico antes era debochado, individualista, mais preocupado com o seu coração do que com o vasto mundo. Ele agora olha para o passado como quem cresce e percebe os erros da juventude. Chama o seu eu anterior de estúpido, ridículo, frágil, que vivia escutar anjos, né? O anjo torto lá do poema das Sete Faces, mas não escutava gente. Ele reconhece que o coração é tão pequeno e é por isso mesmo que ele escreve. A sua dor não cabe dentro de si próprio, porque essa dor também é a dor do mundo. E a escrita é um meio de intermediar esses dois polos, o interior e o exterior, a dor do mundo e a dor do eu, imbricadas agora no plano da poesia do autor, que agora diz, né? Por isso gosto de me contar, por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho cruelmente nas livrarias, e assume, né? Preciso de todos. O autor, que antes estava lá na Ilha do Coração, perdido e alheio à voz da gente, finalmente escutou as notícias do mundo, um mundo que entrava em colapso e exigia uma nova postura do poeta. Em 40, entre a vida e o fogo, o amor e o fogo, surge um novo Drummond, e é essa outra face sua que estudaremos nesta aula. Vamos lá?
mais uma aula do mini curso sobre a poesia de Drummond. Me chamo Lucas José e sou graduando do último período do curso de Letras Português e Inglês pela Universidade Potiguar. Eu e meus colegas de curso, Fábio Roberto, Yasmin Saraiva e Nicolas Melo, preparamos essa sequência de vídeos como requisito para a conclusão do nosso estágio obrigatório. Caso você tenha caído aqui de paraquedas e não tenha conferido os vídeos anteriores, eu recomendo fortemente que você o faça. Basta clicar no card que está aqui na lateral do vídeo e você vai para a nossa playlist. Nesta aula, o nosso foco recairá sobre os livros Sentimento do Mundo, de 1940, e A Rosa do Povo, de 45, que trazem o conhecido Drummond social. Assim como na aula anterior, que a gente começou com o primeiro poema do Alguma Poesia, vamos iniciar esta com o primeiro poema do Sentimento do Mundo, que abre, que se chama O Sentimento do Mundo também. Consequentemente, a nossa porta de abertura para esse Drummond mais social, essa fase mais engajada. Confira aí o poema. Sentimento do mundo. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microcopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. O poema já se inicia com a constatação de incapacidade. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. A gente sabe, pela leitura lá do poema de 7 Faces, que o eu lírico do Drummond é um ghost, um observador impossibilitado de agir, de acompanhar a dinâmica do mundo. No poema de 7 Faces, essa capacidade estava associada a suprir desejos do próprio eu. E aqui, entretanto, logo no segundo verso, o autor dispensa aquela soberba anterior, do mais vasto ao meu coração, e assume deter o sentimento do mundo, É a dor do mundo. Com esse sentimento, ele não consegue lidar sozinho. São só 2 mãos, cheias de escravos. O escravos aqui tem um tom negativo. O Drummond veio de uma família fazendeira lá do interior de Minas Gerais, rica, que estava, portanto, no posto de explorador do trabalho escravo lá no século XIX. Nesse momento em que o Drummond escreve o poema, lá nos anos 30, os movimentos trabalhistas eles cresciam e essas lembranças do Drummond começam a escorrer, como ele próprio diz no verso seguinte, E isso é uma forma de ele, de certa maneira, purgar esse seu passado maculado. É um momento em que o poeta vai avaliar suas próprias culpas dentro da dinâmica do mundo. Uma luta interna em que ele pensa duramente contra si e os seus hábitos, para assim tentar superar aquele individualismo, tanto de seus livros anteriores, mas também do seu estar no mundo anterior. E aí, à medida que essas lembranças elas escorrem, o corpo transige. O que ele diz no poema. Transigir é conciliar, chegar a um acordo. É como se o Drummond fosse aos poucos chegando a um acordo com o mundo. Um acordo que surge na confluência do amor. Será mesmo que esse acordo entre o eu e o mundo será selado e colocará fim a essa incompatibilidade entre o ghost e a vida? Não. Quando a gente vai para a estrofe seguinte, ela se move para o futuro, Então ela diz: quando me levantar, o sol estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. E aí, perceba um paradoxo. Ele vai se levantar estando morto por dentro, Mas continuemos. Morto meu desejo, morto pântano sem acordes. Vocês se lembram lá do poema de 7 Faces, que a tarde talvez fosse azul se não houvesse tanto desejo? Aqui o desejo se foi, ele está morto. E não tem nada azul, não tem vida, O pântano, a natureza, o espaço permanece no eterno silêncio sem acordes. Nessa estrofe, a gente tem uma certa incompatibilidade em relação ao suposto acordo com o mundo que foi feito ao final da anterior. A morte define o clima. E aí a gente começa a perceber um sentimento de desolação. E aí, se a gente continuar a leitura, a gente volta ao presente, Os camaradas, eles não disseram que havia uma guerra. E
e era necessário trazer fogo e alimento. E logo em seguida vem um pedido de desculpas, um pedido humilde de desculpas, né? Do eu lírico que se sentia disperso ao mundo, né? Anterior a fronteiras. E ele sabe que esse mundo repleto de tensões, de guerras, precisa de ajuda. E aí a gente tem a angústia do poeta. O que o poeta pode fazer em face dessa estrutura conflituosa que rege o mundo? Ele pede perdão por um passado alheio e a gente espera que com o perdão venha a mudança. Mas é aí que está. Essa mudança do poeta não vai interferir na guerra, não vai acabar localmente, né, com a ditadura do Getúlio Vargas. Ele realmente só tem duas mãos e com elas ele simplesmente escreve. E aí na estrofe seguinte, a gente consegue ver esse caráter de observador. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Os corpos passam e ele nada pode fazer a não ser pensar nos mortos. E aí os últimos versos do poema trazem a imagem da noite dentro da qual o Ghost está imerso. Não há amanhecer, não há luz, só escuridão e angústia. Esse amanhecer mais noite que a noite. Podemos reconhecer, assim, que há um redimensionamento da incapacidade de ação do Ghost para o contexto trágico da época. É um grande desafio para Drummond pensar a poesia que é o seu meio de ação no mundo em meio a essas tensões. É por isso que em A Rosa do Povo, lançado em 1945, ele abre o livro com 2 poemas metalinguísticos, que se voltam ao próprio fazer poético, obviamente. E esses poemas, entretanto, trazem a inconstância que é, na verdade, a única constância da poesia do Drummond, né? Então vejam os seguintes versos do primeiro poema, né? O Consideração do poema. Estes poemas são meus, é minha terra, e ainda mais do que ela. É qualquer homem ao meio-dia em qualquer praça, é a lanterna em qualquer estalagem, se ainda as há. Há mortos, há mercados, há doenças, é tudo meu. Então vejam como ele coloca como matéria de sua poesia tudo do mundo, né? Qualquer homem, mortos, mercados, doenças. Esses versos demonstram esse olhar ao redor, que difere daquele Drummond mais irônico, soberbo de alguma poesia, né? Lá do poema de Sete Faces. É o poeta do finito e da matéria, como ele próprio diz mais à frente. É comprometido com a realidade que o cerca. E ele ainda diz, né? Tá uma lâmina, o povo, meu poema, que atravessa, deixando claro esse engajamento com o mundo. O povo atravessa o poema. E aí só que quando você vira a página, né? Tá lá o poema, Procura da Poesia. E aí no primeiro verso o lírico ordena: não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, que não aquece nem ilumina. Aí você fica, né? Veja que assim, de uma página para outra, a gente passou de um lírico que reconhecia o engajamento de sua poesia com o mundo, para um outro que vai dizer que a vida, né, ou seja, o mundo, a realidade, ela é apenas um sol estático para a poesia. Não vai nem aquecer nem iluminar, ou seja, vai passar longe da poesia. Essa hesitação entre dois fazeres poéticos muito se associa à própria condição de Ghost, de incapacidade de agir. O mundo em convulsão, ele permanece em convulsão, seja a poesia engajada ou não. O poeta continua sendo incapaz. Por que então deixar a arte se atravessar pela vida, esse sol que não aquece nem ilumina? A existência desses dois poemas, um ao lado do outro no livro, mostra que o próprio poeta se angustia com esse dilema. O sentimento do mundo, entretanto, ele é grande. E é por isso que o Drummond se envereda nessa busca pela linguagem poética em meio ao caos. É importante ter em mente que a poesia engajada do autor não é apenas panfletagem. A poesia dele não está totalmente submetida aos discursos sociais. Afinal, a gente já viu que o Drummond não se agarra nem mesmo a grandes projetos estéticos. O que estamos vendo é um poeta que pensa sobre as possibilidades da linguagem em face dos estímulos do mundo. E o mundo, naquele momento, como a gente já sabe, ele era um embate desolador entre potências mundiais. Essas circunstâncias tornam o poeta mais próximo do mundo, tentando associar o seu desejo de envolvimento social e político a símbolos poéticos que afirmem e expandam esse desejo de ação. Vamos ver como isso se concretiza no poema A Flor e a Náusea, né? Um dos mais conhecidos poemas de Drummond e que sucede aqui em A Rosa do Povo esses dois poemas metalinguísticos sobre os quais falamos rapidamente aqui.
A flor e a náusea. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais. E soletram o mundo sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Faça um completo silêncio, paralise os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. O título do poema já coloca em choque duas imagens contrastantes, a flor e a náusea. Em uma análise primária, a gente pode pensar a flor como um símbolo poético que se associa a coisas boas, né? Ao belo, ao amor, se a gente pensar na lógica romântica. A náusea, por sua vez, é o abjeto, o incômodo antes do vômito. O Jean-Paul Sartre, né, o filósofo existencialista, ele lançou o romance A Náusea em 1938. Nesse romance, um historiador começa a sentir algumas sensações, alguns estranhamentos na ordem do mundo. É a náusea. É um processo de percepção negativa de tudo que está ao seu redor e que começa a se desvincular de sentido. Tendo em mente isso, vamos adentrar o poema e pensar como essa antítese vai se consolidar nos versos, certo? A primeira estrofe assim diz: preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até um enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Vejam que o lírico vai muito impassivo pela rua, preso à sua condição de privilégio. Se a gente pensar essa voz como Ghost, que é o Carlos, né? Lembre-se lá do poema de Sete Faces, que a gente viu que o Drummond se desfez da máscara poética, ele é o próprio lírico. Então, o autor tinha condições financeiras excelentes e ele vai preso a essa condição. Ele vai de branco, uma cor que pode sujar facilmente e ser contaminada pela rua cinzenta. No verso seguinte, a gente tem um olhar ao redor. Na verdade, não é ele que olha, mas as coisas que o espreitam. E aí há uma aproximação entre melancolias, algo da ordem subjetiva do sentimento, e mercadorias, um símbolo do capitalismo selvagem. Essa aproximação muito se relaciona com o flerte do Drummond com os ideais comunistas nessa época. Ele chegou inclusive a se vincular ao Partido Comunista, mas se desencantou em seguida, né, com essa ideologia. Então, quando ele coloca mercadorias junto a melancolias, ele está meio que simbolizando o processo de reificação teorizado pelo Karl Marx, em que o ser humano se torna objeto, mercadoria
dentro da lógica capitalista. O sentimento melancólico, portanto, estaria subsumido à dinâmica mercadológica, sempre à nossa espreita. E diante desse mundo nauseante, ele pergunta se deve seguir até o enjoo, se ele pode se revoltar. Essa pergunta ganha tons ainda mais interessantes quando lembramos que estamos falando de um ghost, um outsider, né, que não consegue agir diante dos convites do mundo. Então, revoltar-se, agir contra as forças opressoras daquele momento, é um desafio gigantesco para o poeta. E aí a gente passa para a próxima estrofe, né? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Percebam que aqui os olhos estão sujos, né? O eu lírico, quando entra na rua cinzenta, ele vai de branco, ele se deixa se sujar, se contaminar pelo espaço opressivo. E às vezes essas pessoas que vão pelas ruas nem se questionam, né? Mas o nosso eu lírico, ele está incomodado, ele sente a náusea. E é interessante nessa estrofe, né, a referência aos maus poemas e ao poeta pobre. Será que ele está se referindo aí apenas aos poemas que são alheios ao mundo, ao engajamento social, ou todo poema é pobre? Aí entra mais uma vez a angústia do poeta, porque até mesmo o poema social não consegue mudar a ordem nauseante. Por isso o poeta é pobre, né? Um ghost sem capacidade de ação. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Percebam aqui a reflexão sobre o caráter utilitário econômico das coisas. Tudo virou dinheiro dentro do mundo capitalista. Até mesmo as palavras são cifras e códigos, a serviço da dinâmica opressiva do mundo. O sol, ele não é capaz de nos renovar, nós que somos doentes, né? Sabe aquele costume de ir à praia no domingo e começar a semana revigorado? Não rola aqui. Aí o último verso, né, quando ele fala as coisas, ele está se referindo ao ser humano também, que virou uma coisa nesse mundo aí, né? Uma coisa a ser caçada, a ser vendida e assim vai. Vocês lembram lá do poema Anedota Búlgara, do livro Alguma Poesia, que a gente leu na segunda aula? Ou a primeira aula. Esse assunto já está lá, mas com um tom totalmente distinto aqui dessa seriedade do A Rosa do Povo, né? E aí vem a constatação final do eu lírico, né, que é um soco. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Considerar sem ênfase é justamente olhar como objeto, sem reflexão, impassivo, né? Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais. E soletram o mundo, sabendo que o perdem. É interessante porque as coisas são consideradas sem ênfase, a gente já viu. E aí os homens se informam, sabem do que acontece no mundo, soletram o mundo, né, nas palavras de Drummond, mas o perdem, justamente por não olhar para ele com a ênfase, com o cuidado que levaria à ação. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Aqui, ele retoma aquela ideia dos maus poemas e do poeta pobre, do tempo pobre. Escrever poesia é um crime porque ela não impede a ocorrência dos crimes do mundo. Fazer uma poesia como Drummond fez anteriormente, então, é um crime ainda maior, né? Porque ela não lidava com os problemas sociais. E aí ele diz que é um crime suave, né? Que ajuda a viver. E logo depois ele traz a figura do padeiro e do leiteiro, que produzem o pão e o leite, alimentos que nos ajudam a viver também. Só que percebam como tudo é visto de maneira negativa. Os ferozes, padeiros e leiteiros do mal. A ração, que é a poesia e também a comida, é uma ração de erro, porque todos esses elementos nos fazem sobreviver. E viver esse mundo, sobreviver a ele, não é uma experiência agradável, né? Por fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Odiar aqui é sentir algo. Seria o contrário de considerar as coisas sem ênfase. O ódio, de certa forma, é o que movimenta a revolta, né? Se o Ghost sente o ódio, é o primeiro passo para que ele possa, de alguma maneira, sair do seu posto de observação. E aí a gente tem agora, nas últimas 3 estrofes, um ponto de virada, né? Uma flor nasceu na rua. Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu.
Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Nasceu a flor lá do título. Essa flor pode significar muitas coisas, né? Mas se a gente pensar na leitura que a gente vem tecendo até aqui, considerando a angústia em torno da linguagem poética diante desse mundo em caos, o mais natural é pensar a flor como símbolo poético que representa a própria poesia. E aí a gente vê que é uma flor ainda desbotada, não tem nome, não tem cifras e códigos, a cor não se percebe, as pétalas nem se abrem, né? É de fato o poema que surge nesse momento em colapso. Uma forma insegura, feia, que hesita em encontrar o seu lugar na dinâmica social. Esse símbolo poético é fruto dos próprios questionamentos de Drummond acerca das possibilidades que o poema tem nessa realidade de agora que exige engajamento. E parece que ele encontra um projeto de resposta para esses questionamentos, né? A flor, ela fura o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. É, portanto, a flor poema que consegue falar desse mundo, da ordem do real, olhar para ele com ênfase e em seguida apontar para um outro mundo, o mundo do ideal. Mais uma vez, esses dois planos se fazem presentes na poesia do Drummond. E aí parece que o autor finalmente acha o lugar do símbolo poético no mundo em caos, que é justamente apontar o outro caminho, o caminho do ideal, né? Talvez a utopia. Acontece que esse outro caminho é turvo, imprevisível, e é por isso que essa flor aqui, ela não é como esta daqui, né? Ela é feia, desbotada, mas é um início, né? E isso que importa. Chegamos ao final desta aula. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Mas antes de partir para a próxima, responda as seguintes perguntas de fixação. De que maneira Drummond avalia os seus primeiros poemas a partir de Sentimento do Mundo? Por que o engajamento político é um desafio tão elevado para o poeta gauche? Quais são as angústias relacionadas ao lugar da linguagem poética em meio ao mundo em colapso que são trazidas pelo Drummond? Por que ele coloca o poema como um crime? Nos vemos na próxima aula. Até lá!